Fala galera, tudo bem? Professor Emerson Castro na área. Vamos a mais uma aula aqui do nosso curso para PM do Tocantins, normas pertinentes, né pessoal? Sejam muito bem-vindos à Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E professor, vamos falar de que nesse vídeo? Vem! Lei número 2578 de 2012, Estatuto dos Militares Estaduais do Tocantins. Vamos falar sobre os capítulos 3 e 4. São dois capítulos, pessoal, muito importantes para a tua prova. Presta muita atenção. Por que você diz isso, professor? Porque já caiu em provas anteriores da PM do Tocantins, já caiu na prova da PM do Pará, Maranhão, Piauí e por aí vai. São tópicos muito relevantes para a tua prova, tá? No capítulo 3, a gente começa falando de hierarquia e disciplina, que estão presentes onde? No artigo 13. Então, se você está com o seu PDF, já pega o PDF e já localiza artigo 13. Nós vamos falar de hierarquia e disciplina. Geralmente eu chamo de HD. Quando eu falar HD nas nossas aulas, você já sabe. H de hierarquia, D de disciplina. Hierarquia e disciplina são a base institucional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A gente costuma dizer sempre que um edifício, por exemplo, para que ele se sustente, né, ele tem que ter pelo menos 2 pilares de sustentação. E para a Polícia Militar ser esse edifício, os 2 pilares básicos de sustentação são hierarquia e disciplina. É por isso que a gente faz essa analogia. Então, hierarquia e disciplina são a base institucional tanto da PM como do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins. Beleza? E a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais o tempo vai passando, quanto mais elevado o grau hierárquico daquele militar, mais ele tem autoridade e mais ele tem responsabilidade. Ou seja, eu tenho um soldado e eu tenho um major. Quem tem mais autoridade? O major, porque o nível hierárquico do major está bem acima do soldado. Logicamente, quem vai ter mais responsabilidade também, o major do que o soldado. Professor, eu não sei muito bem que esse negócio de soldado, cabo, major. Calma que nesse vídeo a gente vai falar bem sobre isso aí, tá? A hierarquia militar consiste na ordenação da autoridade em níveis diferenciados dentro da estrutura da corporação. Hierarquia tem a ver com os postos e graduações. Soldado, cabo, sargento, tá? A ordenação que ele está falando aqui, dessa autoridade, se faz por postos ou graduações. Daqui a pouco você vai ver comigo aqui nesse vídeo que quem tem posto são os oficiais e quem tem graduações são as praças, tá? E dentro de um mesmo posto, capitão, capitão, major, major, ou de uma mesma graduação, soldado, soldada, primeiro sargento, se faz essa ordenação pela antiguidade no posto ou na graduação. Aqui a gente entende uma frasezinha que a gente usa muito no meio militar. Para quem já me conhece há mais tempo, para quem me segue no Instagram, @professor Emerson Castro, aproveitando, né? Vai lá, segue o professor, dá essa força. Eu sou policial rodoviário federal desde 2009 e fui também tenente do Exército, né? Cheguei até primeiro tenente do Exército Brasileiro. No Exército a gente costuma dizer que a antiguidade é posto. É isso aqui basicamente que está escrito. Antiguidade é posto, ou seja, se você tem um capitão que tem 2 anos de capitão e um outro capitão que tem 1 ano só como capitão, regra geral é que esse capitão que tem 2 anos como capitão seja mais antigo, tenha precedência funcional, tenha precedência hierárquica, seja superior do que esse outro capitão que só tem 1 ano de capitão. Beleza? Mas a gente vai explicar isso mais para frente também. Essa é a regra geral, tá? O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Então,
Você respeita a hierarquia, respeitando, logicamente, o seu superior. Se você é cabo e o cara que está ali dando uma ordem para você é subtenente, ele está acima de você na cadeia hierárquica, então você deve respeitá-lo, porque aí você respeita a hierarquia também, tá? Disciplina, vimos um pouco mais do que era a hierarquia, né? Que tem a ver com os níveis hierárquicos, os graus hierárquicos, soldado, cabo, sargento, coronel, major. E a disciplina? A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, normas e disposições. Essa é a regra da disciplina, tá? Acatamento integral, rigorosa observância de tudo isso, que fundamentam a corporação e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e cada um de seus integrantes. Beleza? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre militares da ativa, da reserva remunerada, reformados e de outras organizações militares. Então veja que tanto a disciplina como o respeito à hierarquia deve ser mantido por todo mundo, em todas as circunstâncias. Todo mundo quem? O pessoal da ativa e o pessoal da inativa. Nós já falamos isso na nossa primeira aula. Para você que é nosso aluno aqui da Loja do Concurseiro, já assistiu essa aula, né? Nós temos o pessoal da ativa e o pessoal da inativa, beleza? Os inativos são quem? Reserva remunerada e reformados. Lembrou, tá? Qual a diferença, professor, de reserva remunerada para reformado? Só para lembrar, você que já assistiu a nossa aula, né? Reserva remunerada é aquele inativo que ainda pode ser convocado para o serviço ativo. Reformado é aquele inativo que não pode mais ser convocado para o serviço ativo. Lembrou disso? Belezinha? Bora! Artigo 13, parágrafo 6º. O regulamento disciplinar é baixado através de ato do chefe do Poder Executivo. Quem é esse cara aqui? É o governador do estado do Tocantins, com a observância das seguintes particularidades. 1. A pena disciplinar de prisão ou detenção não pode ser superior a 30 dias. Professor, ouvi dizer que tem um decreto de 2019 federal que fala que não pode ter medida restritiva de liberdade, tal, para os militares. Exatamente, esse decreto existe. Mas e aí, professor, aqui está falando de prisão e detenção, não seria contrário ao decreto? Seria, mas ainda está escrito isso aqui no nosso estatuto da PM do Tocantins. E você tem que aprender uma coisa se você ainda não sabe. Você tem que estudar com base no que está aqui e não ficar fazendo milhares de associações na sua cabeça. Na prova vai vir cobrando o Estatuto dos Militares do Estado do Tocantins. Se ainda se encontra isso aqui, nós vamos trabalhar desse jeito. Mas na prática não tem. Não nos interessa a prática. Professor, mas se quer ir na prova, a gente pode recorrer judicialmente, inclusive. Não me importa isso daí. Eu estou te preparando para acertar a questão da prova. Se depois vai ter recurso, se a justiça vai dar favorável, se o Papa vai dizer, se o presidente da República, não me interessa. Eu te preparo para ser aprovado na prova, tá? Então, não te faz de doido e grava isso. A pena disciplinar de prisão ou detenção não pode ser superior a 30 dias, ou seja, pode ser no máximo de 30 dias. Superior, não. 31 dias, não, tá? 2. Nenhuma punição disciplinar pode ser aplicada sem o devido processo legal e sem observância da ampla defesa e do contraditório. Claro, tem todo um rito processual que a gente vai estudar nas próximas aulas e é claro que o militar tem o direito de se defender, de contradizer aquilo que está sendo dito ali, tá? Ao militar estadual é assegurado o direito de recorrer das punições disciplinares, utilizando os recursos previstos nesta lei. Vamos falar mais à frente quais são esses recursos também.
4. As penas disciplinares somente serão aplicadas visando a manutenção da harmonia militar e ao exemplo que possa ser transmitido a todos os integrantes da corporação. 5. A pena de demissão é aplicada ao militar não estável após sindicância e ao estável após submissão a conselho de justificação ou de disciplina. Presta bem atenção, pessoal, 2 pontos importantes aqui nessa tela. As penas disciplinares somente serão aplicadas visando a manutenção da harmonia militar e ao exemplo que possa ser transmitido a todos os integrantes. O militar não é punido porque o superior dele quer e pronto. Não. Aquela punição daquele militar, ela tem o caráter educativo, ela tem um caráter, inclusive, de mostrar para os demais, transmitir para os outros integrantes, para que sirva de exemplo para manter o quê? A harmonia militar. Ah, aquele cara fez aquilo de errado e foi punido. Então eu não vou fazer porque eu não quero ser punido. Eu também não vou. Opa, a punição daquele cara não serve apenas para ele. Também tem esse caráter educativo da coletividade, tá? E aqui, cuidado você que estuda para muitos concursos, porque tem muitos concursos que demissão, essa pena é somente para oficial. Mas olha o que ele diz aqui, a pena de demissão é aplicada ao militar não estável. Opa, então quer dizer que pode ser para outros militares que não sejam oficiais. Após sindicância. Então demissão para não estável, ou seja, aquele que não adquiriu ainda estabilidade, é após sindicância. E se o militar já for estável, após submissão a conselho de justificação ou de disciplina, que lá na frente você vai aprender que conselho de justificação é um conselho para apurar situações dos oficiais e de disciplina, regra geral, das praças. Tem alguns detalhes a mais ali, a gente vai falando no momento oportuno. Beleza? Punições disciplinares, então, quais são elas? Falamos agora de demissão, por exemplo. Olha só, nós temos a advertência, que é a mais branda. Depois, subindo um pouco mais o nível da punição, da pancada, repreensão. Depois, temos a detenção. Depois, a prisão. Depois, a reforma disciplinar. E, por último, a demissão. O que eu gostaria de pedir para você? Só para ver se você está ligado e se você pode dar uma força para nós então aqui. Olha o que eu quero de você. Eu quero que você faça um print dessa tela e poste lá no seu Instagram e marque @professor Emerson Castro. Aproveita e me segue, dá essa força para o papai aqui. E marca também Loja do Concurseiro _oficial. Eu vou até fazer uma pose aqui bacana para sair na foto. Aí você faz um print e posta lá e marca a gente. Pode ser? Dá essa ajuda para nós? Beleza então, papai? Essa tela é muito importante. Mais uma vez, lembrando, aqui as punições estão em ordem crescente. Do mais baixo, da mais leve, para a mais felpuda, para a mais top das galáxias, tá? Mais branda, advertência. Mais pancada, mais grave, demissão. Beleza? Adiante. Círculo e escala hierárquica na Polícia Militar. Olha só o artigo 14 que diz: círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Eu costumo dizer que círculos hierárquicos é como se fossem famílias dentro do meio militar. Nós temos as famílias, né? Família Castro, família Souza, família Gomes, família Filho, família Costa e por aí vai. No meio militar nós temos algumas famílias, oficiais, praças, dentro dos oficiais tem algumas outras famílias, dentro das praças tem algumas outras famílias. E aí, círculos hierárquicos dos oficiais. Nós temos os oficiais superiores, que são quem? Coronel, tenente-coronel e major.
Quem está aqui em cima é porque tem uma hierarquia maior, tá? Oficiais intermediários, quem são? Os capitães, e oficiais subalternos, primeiro tenente e segundo tenente. Então, pessoal, aqui nós temos uma família, que são os oficiais, e dentro dessa família tem outras subfamílias, digamos assim, que são esses círculos hierárquicos. Família dos oficiais superiores, família dos oficiais intermediários, família dos oficiais subalternos. Os oficiais superiores são aqueles que estão no alto comando da Polícia Militar do Tocantins. É o pessoal que vai comandar a Polícia Militar do Tocantins, vai estar na cadeia hierárquica lá em cima. As principais funções chaves de chefia vão ser exercidas por esse pessoal aqui, tá? Os capitães são os oficiais intermediários. Ah, professor, ele pode perguntar na prova, assinale a alternativa em que encontramos um oficial intermediário. Capitão, major, tenente-coronel, tenente. Sim, oficial intermediário. Capitão, assinale a alternativa onde encontramos apenas oficiais subalternos. Quem são? Primeiro tenente e segundo tenente. Eu, por exemplo, no Exército, cheguei até primeiro tenente, depois passei no concurso da PRF em 2008 e entrei na Polícia Rodoviária Federal em 2009, após o curso de formação, tá? Então, aqui são os oficiais. Lembrando que os oficiais, eles têm postos, tá? Agora vamos falar das praças especiais. Quem são as praças especiais? São os aspirantes a oficial e quem mais? Aluno do curso de formação de oficiais, cadete do terceiro ano, do segundo ano e do primeiro ano. Cadete 3, 2, 1. Ok? Que mais? Praças. Professor, praças especiais estão dentro das praças? Sim, praças especiais são praças, mas recebem essa denominação aí de praças especiais porque esse pessoal ainda está em formação, ainda está em aprendizado, tá? Praças propriamente dita, nós temos dois círculos. O círculo de subtenentes e sargentos, que é composto por quem? Subtenente, primeiro sargento, segundo sargento e terceiro sargento. Esse SGT é de sargento, tá? Tranquilo? E o círculo de cabos e soldados. Quem são? Cabo, soldado e aluno praça. Lembrando que quem é praça tem graduação. Quem é oficial tem posto. Beleza? Professor, e o praça especial? Graduação também, tá? Professor, e esses asteriscos aqui? É porque essas nomenclaturas aqui foram alteradas pela medida provisória número 4 de 18 de janeiro de 2023. Beleza? Não era apenas soldado, tinha soldado primeira classe, segunda classe e tal. E aqui era aluno soldado e não aluno praça. Então foi questão de nomenclatura aí que mudou através dessa MP. É claro, pessoal, que eu já falei, mas não custa eu repetir. Ah! Quem tem maior hierarquia? Quem manda mais? Um cabo ou um soldado? Um cabo. Quem manda mais? Um subtenente ou um terceiro sargento? Um subtenente. Quem tem maior hierarquia? Um primeiro sargento ou um segundo sargento? Um primeiro sargento, tá? Subtenente está aqui. Primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo, soldado, aluno praça. Beleza? Quanto mais em cima, maior hierarquia, maior autoridade, maior responsabilidade. Já vimos isso, tá? Posto e graduação, diferença deles. Você já viu que posto é para oficial, graduação é para praça, não foi? Mas vamos lá. Posto é o grau hierárquico do oficial. É conferido por quem? Pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, quem dá o posto para o oficial é o governador do estado do Tocantins. É ele que assina o documento que vai dizer lá: promover o segundo tenente Emerson Castro ao posto de primeiro tenente no dia tal.
é o governador que vai dizer isso, tá? Já a graduação é o grau hierárquico de quem? Da praça ou do praça, não tem problema. Conferido por ato do comandante-geral da corporação. Mais uma vez, eu te peço, se você ainda não me ouviu falar isso, ouça pela primeira vez e seja muito esperto para poder fazer isso. É muito importante você ter bem definido na sua cabeça quais as competências que são do governador e quais as competências que são do comandante-geral, porque as bancas adoram perguntar para vocês competências na hora da prova. Por vezes é do governador, eles colocam várias do comandante-geral e só uma do governador para você marcar. Ou às vezes é o contrário, ele quer do comandante-geral e aí ele coloca 4 alternativas do governador e uma só do comandante-geral para você marcar qual é a competência do comandante-geral. Então fica muito esperto, o estatuto é grande, é extenso, você tem que ir anotando aí numa folha de papel, fazendo uma espécie de mapa mental. Uma colunazinha do governador aqui com todas as competências, uma coluna aqui do comandante-geral com todas as competências dele. É importante, por exemplo, você fazer isso daí. Fechou? Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado, ou seja, sempre que o inativo fizer uso do posto ou graduação, deve mencionar sua respectiva situação. Exemplo, imagina que eu estou trabalhando no meu posto da Polícia Rodoviária Federal e eu abordei um veículo onde tinha um subtenente da reserva remunerada da Polícia Militar do Tocantins. E aí ele chega e diz... Aí eu pego e digo, boa noite, documento do veículo, habilitação, tal, desça do veículo, por favor, aquele negócio todo. E ele pega e diz, ô seu policial, tudo bem? Eu sou o subtenente da PM do Tocantins, da reserva remunerada. Se ele vai se identificar com a sua designação hierárquica, ele tem que fazer sempre esse uso dessa respectiva situação. Reserva remunerada ou se está na reforma. Beleza? Parágrafo 5º. O aluno matriculado no curso de formação ou de habilitação de oficiais frequenta o círculo de oficiais subalternos. Quem está fazendo o curso de formação de oficiais, por exemplo, frequenta os... O que é isso, professor? Frequenta, pessoal, é porque o meio militar não é às vezes igual o meio civil como você está acostumado, que todo mundo se junta, todo mundo se mistura, preto, branco, amarelo, azul, vermelho, índio e etc. Não, no meio militar tem uma separação de acordo com a escala hierárquica. Lembrem agora os círculos hierárquicos? Então, oficial superior é para andar somente com oficial superior. Oficial intermediário é para andar somente com oficial intermediário. Cabos e soldados é para andar somente com cabos e soldados. Não existe a hipótese para o estatuto do cabo e soldado estar inserido no contexto dos tenentes, por exemplo. Não existe para o estatuto os tenentes estarem inseridos no círculo hierárquico lá dos oficiais superiores, cada um no seu quadrado. Tá? É tanto que se você observar aí no Tocantins, deve ter o que aí? O círculo militar, que é só para oficiais, a Associação dos Cabos e Soldados, então o Clube dos Cabos e Soldados, né? Clube dos Subtenentes e Sargentos. Por quê? Porque se o clube é de subtenentes e sargentos, é porque ele é daquele círculo. Só pode frequentar subtenentes e sargentos e, claro, os seus familiares. Só para que você entenda um pouquinho essa questão aí. Então, quer dizer que o aluno do CFO, ele pode frequentar o círculo de oficiais subalternos. Ele anda junto com os tenentes, então. Primeiro e segundo tenente, beleza? O aluno do curso de formação de sargentos, por exemplo, ele frequenta o círculo de subtenentes e sargentos. Ele pode andar com os subtenentes e sargentos. E as praças, né, o aluno praça frequenta o círculo de cabos e soldados. Isso aí foi alterado pela lei número 3.731 de 2020. Beleza? O quadro de organização e distribuição do efetivo, chamado de CODE, da corporação, é estabelecido por quem? Por ato do governador do estado do Tocantins.
Lembra daquele mapinha mental que eu falei agora, naquela coluna do governador? Coloca mais essa, papai, tá? 16. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva inclusão, promoção, nomeação. Ah, o cara foi promovido hoje a capitão. Então, a partir de hoje, começa a contar a antiguidade dele como capitão. Amanhã faz um dia, depois de amanhã faz 2 dias e por aí vai, tá? A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, capitão, capitão, major, major, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Aquilo que eu falei mais cedo. Você pega ali 2 cabos, eu citei o exemplo do capitão, mas vamos pegar do cabo agora, né? Você tem ali um cabo que tem 4 anos como cabo e um outro cabo que tem 5 anos de cabo. Quem é o que tem precedência? Quem é o mais antigo? Quem é superior a quem? O que tem 5 anos tem superioridade sobre o que tem 4 anos, tá certo? Ambos estão no mesmo grau hierárquico, no caso aí cabo na mesma graduação, e ambos estão na ativa, tá? Ambos estão na ativa, tá? É isso que a gente está falando. Salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Professor, dá um exemplo para a gente dessa exceção da precedência funcional. Presta atenção. Imagina, por exemplo, que eu seja coronel da PM do Tocantins. Imagina que eu seja o 5º coronel mais antigo, ou seja, tem 4 coronéis mais antigos que eu. Mas o governador do estado achou por bem me nomear comandante geral da PM do Tocantins. Quer dizer que esses 4 abençoados aqui, coronéis, que são mais antigos que eu, vão ter que me engolir, porque eu sou o comandante e eu terei precedência funcional sobre esses 4 que são mais antigos que eu. Ou seja, eles vão ter que obedecer às minhas ordens. Beleza? Tranquilo? Fechou? Bora. Parágrafo 2º. No caso de ser igual à antiguidade referida no caput deste artigo, ou seja, o cara é major e o outro é major, mas eles foram promovidos a major no mesmo dia. Daqui a um ano eles se encontram. E aí, rapaz, quem é mais antigo, eu ou tu? Cara, nós somos major no mesmo dia. E agora? Entre os militares do mesmo quadro, ou seja, os 2 são combatentes, os 2 são da saúde, mediante classificação final e geral do respectivo curso de formação ou habilitação. Ah, são 2 caras que fizeram CFO. Um foi primeiro colocado, o outro foi 5º. O primeiro colocado vai ter precedência sobre esse que foi o 5º. Nos demais casos, com base nos postos ou nas graduações anteriores, nós já estamos com o major. Fomos promovidos no mesmo dia. Vamos procurar no posto de capitão. Quem foi promovido primeiro? No posto de 1º tenente, quem foi promovido primeiro? No posto de 2º tenente, quem foi promovido primeiro? Por que isso, professor? Porque nem sempre que eu me formar com o meu amigo, na mesma turma, no curso de formação, eu vá ser promovido sempre junto com ele, porque existem critérios para você ser promovido. Possa ser que eu não reúna os critérios para ser promovido e o meu amigo reúne esses critérios, então ele vai ser promovido primeiro que eu. Tá? Pode ser que lá na frente a gente acabe sendo promovido de novo no mesmo dia. Mas aí quando for fazer a busca para trás, vão ver que ele foi promovido primeiro que eu, lá como o capitão, por exemplo, e por isso ele é mais antigo que eu. Entendeu a ideia? Tá? No desempate da antiguidade, recorre-se sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data da inclusão na polícia e a data de nascimento para definir a precedência. Neste último caso, ou seja, se precisar chegar até a data de nascimento para saber quem é mais velho do que o outro, os mais velhos serão considerados mais antigos. O cara foi promovido a major junto.
a capitão junto, a tenente tal junto, empataram no curso de formação e não teve jeito, vai desempatar no nascimento. O mais velho dos dois vai ser mais antigo, tá? Vai ter a precedência. Entre os alunos dos cursos de formação ou habilitação de oficiais e de formação de praças, de acordo com a ordem classificatória do respectivo concurso, válida para o primeiro ano do curso e nos demais anos, conforme classificação prevista no regulamento do órgão de formação. Isso foi alterado em 2020. Beleza? Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação. 1. Os militares da ativa têm precedência sobre os inativos. Então, eu tenho um subtenente da ativa e um subtenente inativo. Não interessa quanto tempo esse aqui tem de subtenente e quanto tempo esse aqui tem de subtenente. Não interessa. Um pode ter 10 e outro pode ter 1. Não importa. Quem está na ativa, se estamos falando do mesmo posto ou da mesma graduação, o ativo tem precedência sobre o inativo. Então, se o subtenente da ativa tiver, por exemplo, 1 dia de subtenente e o subtenente da inativa tiver 5 anos como subtenente na ativa, ficou como subtenente da ativa 5 anos e agora está na inativa, esse 1 dia desse subtenente da ativa é suficiente para que ele seja superior, para que ele tenha precedência funcional, para que ele seja mais antigo que esse subtenente que está na inativa, mesmo ele tendo ficado na ativa 5 anos como subtenente. Beleza? Entendemos isso. 2. A precedência entre os militares da ativa e os da reserva que estiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação. Presta atenção, então, aqui o exemplo, tá? Vamos imaginar esse subtenente que eu falei aqui, que tem 1 dia de subtenente da ativa. Esse outro inativo subtenente ficou 5 anos como subtenente na ativa, mas agora é inativo. Nesse caso, esse que tem 1 dia é mais antigo que esse outro, porque esse outro está na inativa. Beleza? Agora presta atenção. Esse que ficou 5 anos na ativa e está na inativa, ele está na reserva remunerada. Se ele está na reserva remunerada, ele pode ser convocado ainda. Imagina que ele foi convocado hoje, no primeiro dia desse subtenente da ativa aqui. Quando ele é convocado, a figura muda, a história muda, porque agora que ele foi convocado, você vai tratar ambos como se os dois estivessem na ativa. Esquece que esse cara é inativo e voltou. Trate ele como se fosse da ativa também. Então, nós temos 2 caras da ativa agora. Esse inativo convocado está na ativa. Agora, como é que eu vou saber quem é mais antigo, quem tem precedência? É só ver quem tem mais tempo como subtenente. Esse aqui tem 1 dia, esse aqui tem 5 dias. Então, esse que tem 5 anos, perdão. E se fosse 5 dias também não tinha problema. 5 anos, engole esse aqui agora. Beleza? Vejam que a coisa pode mudar de figura se o cara vem da inativa convocado para a ativa, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, se um é da ativa e o outro é da inativa, não interessa o tempo que cada um é subtenente, que é capitão, que é major. Isso dentro do mesmo posto ou da mesma graduação. Então, é comparar cabo com cabo, subtenente com subtenente, major com major, é disso que estamos falando, tá? E, falando ainda de precedência, entre as praças especiais e as demais praças, os aspirantes a oficial são superiores hierárquicos a todas as praças, incluindo subtenente, primeiro sargento, todas as praças, tá? Aluno do CFO é superior hierárquico a quem? Aos subtenentes, preste atenção então. Quer dizer que o aspirante é superior a todas as praças, incluindo o aluno do curso de formação de oficiais. E o aluno do curso de formação de oficiais, falando de praça especial, só tem o aspira acima dele. Todas as outras praças, com exceção do aspirante, são subordinadas hierarquicamente do aluno do CFO.
É isso que quer dizer o texto da lei, quando ele diz que o aluno do CFO é superior hierárquico ao subtenente. Se é superior hierárquico ao sub, é superior ao primeiro sargento, ao segundo sargento, terceiro sargento, cabos e soldados, tá? O aluno do curso de habilitação de oficiais tem precedência hierárquica restrita ao período do curso aos subtenentes. Então quer dizer que o praça que está fazendo o curso de habilitação de oficiais, durante o período do curso, tem precedência hierárquica aos subtenentes. Mesmo que ele não tivesse antes, mas por estar fazendo esse curso, durante o período desse curso, ele vai ter precedência sobre o subtenente, tá? Da mesma forma que o aluno do curso de formação de sargento e do curso de formação de cabo, que vai ser superior durante o período do curso aos seus pares. Ou seja, se o cara está fazendo o curso de formação de sargentos, ele vai ter precedência hierárquica durante o período do curso aos sargentos. O curso de formação de sargento é para se tornar terceiro sargento. Então, se o curso é para se transformar, para ser promovido depois em terceiro sargento, ele vai ter prioridade sobre os outros cabos, já que ele está fazendo o curso de formação para se tornar terceiro sargento. Ele é cabo, então ele vai ter prioridade sobre os outros cabos. Tá? Curso de formação de cabo, então esse cara é um soldado, ele vai ter precedência hierárquica aos outros soldados, tá? Durante o período do curso. Beleza? Entendemos essa parte aqui, tudo tranquilo? Então vamos verificar o seguinte. Eu disse para você que vão ser 8 questões ao longo desse vídeo. Vamos fazer algumas logo agora, depois a gente volta para a teoria e aí no final da aula, no final do vídeo, mais alguns exercícios para fechar os 8. Beleza? Como então que pode ser cobrado na prova isso que a gente acabou de falar? Primeira questão. Eu coloquei questões para a gente julgar, pessoal. A gente não sabe quem é a tua banca. Pode ser de alternativa, não importa. Mas esse é um item que serve para certo ou errado, mas que você consegue também extrair informações para uma questão de múltipla escolha. Então, não importa, tá? Primeira questão. A pena disciplinar de prisão ou detenção pode ser no máximo de 30 dias. Tá certo isso? Tá ou não? Tá certo, né, pessoal? O texto da lei diz o quê? Artigo 13, parágrafo 6º, inciso 1. A pena disciplinar de prisão ou detenção não pode ser superior a 30 dias. Ou seja, se não pode ser superior a 30 dias, pode ser no máximo de 30 dias. Tá filé, tá tranquilo. Então, a primeira questão está certa. Tá aqui, artigo 13, parágrafo 6º, inciso 1. Beleza? 2. O posto de major pertence ao círculo de oficiais intermediários. Errado, né? A gente sabe que oficial intermediário é somente capitão. Fora então isso daí, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Oficiais intermediários, capitão. Oficiais superiores, coronel, tenente-coronel, major. Oficiais subalternos, primeiro-tenente, segundo-tenente, tá? Terceira, a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Até aí, tá certo, então continua. E a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Tá certinho, só o filé, papai. Tudo beleza? No artigo 13, nós temos a hierarquia e disciplina, falando que são a base institucional e que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Hierarquia militar tem a ver com os graus hierárquicos, não é isso? Beleza? Lembramos? O que mais? Quarta questão, graduação é o grau hierárquico da praça. Fechou. Conferido pelo chefe do Poder Executivo? Não, errado. O chefe do Poder Executivo, ele dá o posto para os oficiais. Quem dá a graduação para a praça é o comandante-geral. Lembramos disso? Beleza? Adiante na questão 5, então, em igualdade de posto ou graduação entre os militares da ativa e inativa. Opa, capitão da ativa, capitão da inativa.
subtenente da ativa, subtenente inativo, cabo da ativa, cabo inativo. Tem precedência aqueles que tiverem maior tempo de serviço no referido posto ou graduação. Está errado. Mesmo posto ou graduação, os da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Os militares da ativa têm precedência sobre os inativos em igualdade de posto ou graduação, é o que diz o artigo 16, parágrafo 3º. Beleza? Lembramos disso? Então, meus amigos e minhas amigas, vamos voltar agora para a teoria. Beleza? Vamos lá? E ao final, como já fizemos aqui 5 questões, ao final teremos mais 3 questões. Continua aqui com a gente. Bora! 18. A corporação mantém um assento individual no qual são registrados todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva. 19. Os alunos oficiais são declarados aspirantes a oficial pelo comandante-geral da corporação. Presta atenção nessa palavrinha aqui, ó. Os alunos oficiais são declarados aspirantes a oficial. Eles não são promovidos. A promoção é de aspirante para segundo tenente. De aluno oficial para aspirante é declaração. O aluno oficial é como se ele tivesse em uma faculdade de medicina e ao final ele vai ser declarado médico, tá? É como se ele estivesse numa faculdade de matemática e ao final ele vai ser declarado matemático, licenciado, bacharel, enfim. Beleza? Então ele não é promovido, ele é declarado aspirante. E por quem? Pelo comandante-geral. Mais uma vez, lembra do mapinha mental? Mais uma informação na coluna do comandante-geral. Compete ao comandante-geral o quê? Declarar o aluno oficial aspirante. Tá? O aspirantado é o estágio probatório do oficial. Tá beleza? Então é o estágio probatório do oficial, é o aspirantado. Beleza? Ele vai ver durante o aspirantado se ele reúne condições de se tornar um oficial. Atenção, artigo 20. A subordinação não afeta a dignidade do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da corporação. O legislador quis com isso aqui, ao meu ver, dizer para o militar que ele não pode levar as coisas para o coração. Não é porque o subtenente mandou o soldado fazer uma coisa que ele tem que ficar zangado. Poxa, mas aquele subtenente mandou fazer aquilo e tal, eu não gostei. Mas você entrou para o meio militar sabendo que lá existe uma cadeia hierarquizada, totalmente organizada. E aí eu faço um paralelo para você. Para você que de repente pode pensar, poxa, mas deve ser ruim. Quando você trabalha em uma empresa privada, por exemplo, imagina que você é vendedor de uma loja. Você vai ter subordinação a alguém, não vai? Você vai ter o gerente, de repente, você vai ter o supervisor, você vai ter o dono da loja. E essas pessoas são hierarquicamente superiores a você. Nós não estamos falando em superioridade intelectual, estamos falando em superioridade hierárquica. Você está entrando no meio militar sabendo que vai ter essa situação lá, mas no meio civil também tem. Eu até costumo dizer que às vezes o meio civil ele é mais cruel, porque no meio militar você tem que obedecer as regras, obedecer os seus superiores e tal, mas para que você seja mandado embora, tem todo um devido processo legal, de contraditório, ampla defesa. E no meio civil, se eu sou o dono de uma empresa, eu olhei para você, não gostei do que você fez na primeira vez, eu posso chegar e dizer assim, passa lá no RH, pega as tuas coisas e vai-te embora. Não é verdade? Então também tem esse lado positivo muito grande do meio militar, que como servidor público vai ter todo esse processo legal também, tá? O que mais que nós temos aí? Os oficiais são preparados ao longo da carreira para o exercício do comando, chefia e direção das organizações militares. Falou em comandar, falou em chefiar, falou dirigir os quartéis, é com os oficiais. E os subtenentes e sargentos? Eles auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, tá?
quer no treinamento, no emprego dos meios, na instrução, na administração, podendo também ser empregados na execução da atividade fim da corporação. E os cabos e soldados são essencialmente elementos que executam, tá? Os cabos e soldados desempenham essencialmente atividade de execução. Regra geral: os oficiais comandam, chefiam, dirigem, planejam as ações. E quem executa? Os cabos e soldados. E quem ajuda os oficiais a planejar? Os subtenentes e sargentos, que também podem ajudar os cabos e soldados na execução da atividade fim. Beleza? Tranquilo? Tá, funções de subtenentes e sargentos, basicamente, ele está dizendo a mesma coisa, né? Que faz o elo ali entre os oficiais e os cabos e soldados. Mas está aqui, ó, incumbe aos subtenentes e sargentos o quê? Assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens. Opa, quem deu as ordens? Os oficiais. Ele vai assegurar o quê? Que o pessoal de baixo da execução, cabos e soldados, executem, tá? A manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Beleza? Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo. Praça especial ainda está em formação, então se exige deles inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Quem são praças especiais? Nós vimos ainda há pouco. Os alunos do CFO, né, os alunos oficiais e os aspirantes. Responsabilidade do militar. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar. Tomou uma decisão, a responsabilidade é sua. Deu uma ordem, a responsabilidade é tua, tá? E pelos atos que praticar. Praticou um ato, a responsabilidade pelo ato é sua. Atendido o artigo 38 do Código Penal Militar. O que diz o artigo 38? Não é culpado quem comete o crime por coação irresistível ou por obediência hierárquica. Tá bom, pessoal? Então, aqui dentro dessa questão da responsabilidade, tem que levar em conta isso, que se a pessoa cometeu o crime por coação irresistível ou por obediência hierárquica, aí ela vai ser isenta desse crime aí. Ela não será culpada, tá? Capítulo 4, do cargo e da função militar estadual. 26 é o artigo: o cargo militar é aquele que só pode ser exercido por militar em serviço ativo. Só quem pode exercer, só quem pode estar dentro de um cargo militar é o militar do serviço ativo. Presta atenção, então. O cargo militar que se refere a este artigo é o que se encontra especificado no quadro de organização, ou previsto caracterizando tal. Existe um quadro de organização que vai estar dizendo soldado, auxiliar, não sei das quantas, cabo, chefe, não sei das que, capitão, comandante, não sei da qual companhia. Tá? Então, esses cargos, só quem pode exercer é o militar da ativa. A cada cargo corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações. É o cabo, chefe do almoxarifado, não sei das quantas lá. Esse é o cargo dele. E a função vai ser aquilo que ele vai desempenhar, aquelas atribuições ali. As obrigações inerentes ao cargo devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico. Isso é óbvio, mas tem que ser dito. O comandante de um quartel, por exemplo, ele não pode colocar o subcomandante para fazer faxina no quartel, porque essa função de fazer faxina está ligada aos cabos e soldados, por exemplo, tá? Essa função, por exemplo, de dirigir uma viatura para ser o motorista do comandante do quartel, não é função do subcomandante, sim de um cabo ou soldado lá. Beleza? Só para que você entenda que tem que estar escrito para evitar de colocar também um soldado para ser comandante de uma companhia. Por quê?
porque para comandar uma companhia tem que ser capitão ali, primeiro tenente, enfim. Beleza? Tem que dar as missões, as atribuições, de acordo com o grau hierárquico daquele militar. Artigo 27. Considera-se vago o cargo ocupado por militar extraviado ou desertor. Vamos falar mais à frente o que é militar extraviado ou desertor. De antemão, entenda que são militares que sumiram, que desapareceram. Tem uma diferençazinha? Tem, mas lá na frente a gente explica. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo. Lembra que eu te falei agora? Que o cargo está ali descrito na lei. Major, comandante de batalhão, major, subcomandante de batalhão. Esse é o cargo. E as atribuições que ele vai desempenhar é chamado de quê? De função militar. Dentro de uma mesma organização militar, dentro de um mesmo quartel, por exemplo, a sequência de substituições, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitadas a precedência e as qualificações exigidas para o exercício de suas funções. 30. O oficial do último posto, ou seja, o coronel, que tenha ocupado a função de comandante-geral, secretário-chefe da Casa Militar, chefe do Estado-Maior, ou secretário executivo da Casa Militar, por período igual ou superior a 2 anos, não será obrigado a exercer função hierarquicamente inferior na corporação. Então, se esse coronel exerceu alguma dessas funções por 2 ou mais anos, ele não pode ser obrigado a exercer função hierarquicamente inferior. É uma forma de proteger esse cara. Porque imagina que ele foi o comandante-geral e ele tomou diversas medidas que, de repente, desagradaram muita gente. Desagradou muita gente. E aí imagina que ele deixa de ser comandante-geral, mais de 2 anos que ele ficou na função, e aí ele vai ser agora o coronel comandante de um policiamento regional. Opa, o que pode acontecer? O novo comandante-geral pode, de repente, vir a dar uma apertadazinha nele por conta do que ele fez lá atrás. Então, para evitar coisas desse tipo, tem essa previsão aí, que é de 3 de março de 2022, com base nessa lei aqui. E aqui o parágrafo único foi acrescido por essa mesma lei, em 3 de março de 2022. No caso de que trata o caput deste artigo, se o oficial optar por não ocupar função na corporação, deverá ser empregado em outro órgão de estrutura do Estado. Vai lá para o Detran do Tocantins, por exemplo. Vai lá para a Universidade Estadual do Tocantins, por exemplo. Mantidos todos os direitos e obrigações inerentes à carreira militar. Beleza? Tranquilo? Bem, vamos lá. Artigo 31. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não sejam catalogadas como posições tituladas em quadro de organização ou em outro dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar. Fechou? Bem, agora vamos passar para a parte final da nossa aula, os nossos últimos exercícios. Então, vem comigo, tem mais 3 questões aí, tá beleza? Bora? Olha só, rapaziada do YouTube, mas antes da gente passar para as últimas questões, eu quero te convidar mais uma vez, vem com a gente para o nosso curso completo. É claro que aqui no canal da Loja do Concurseiro tem essa aula grátis e vão ter outras também, e já existem outras dezenas, centenas que você pode aproveitar para esse seu concurso. Mas nada como você ter um curso totalmente direcionado, voltado especificamente para a PM do Tocantins. Curso pré-edital, apenas R$ 320 com todas as disciplinas. Basta você entrar no site lojadoconcurseiro.com.br e fazer a aquisição, ou aqui na descrição do vídeo, clicar no link e vai direto fazer a compra. Vem que eu estou te esperando, vai ser top, papai! Bora lá! 6ª questão.
o oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações militares. Tá certo até aí, né? E os cabos e soldados são obrigatoriamente, papai, quando você observar na prova, obrigatoriamente, exclusivamente, apenas, somente, só, em nenhuma hipótese, em qualquer hipótese, qualquer expressão dessas que eu acabei de citar ou algo parecido, você já tem que se ligar um alerta na tua cabeça, alerta geral, porque normalmente isso daí vai fazer com que a alternativa, com que o item esteja errado. Normalmente eu não disse sempre, normalmente. Já fique esperto que pode ter um erro ali. Se você achar que está certo, mete bala. Tá? Obrigatoriamente os cabos e soldados são os responsáveis pelas atividades de execução. Não, eles são essencialmente responsáveis pelas atividades de execução, portanto está errado esse item. Nós falamos aqui dos oficiais que exercem comando, chefia e direção, subtenentes e sargentos auxiliam os oficiais, não é verdade? E os cabos e soldados desempenham essencialmente atividade de execução e não obrigatoriamente, como está dizendo aqui. Beleza? Questão 7. Os alunos oficiais são declarados aspirantes oficial. Opa, declarados aspirantes oficial, tá certo? Aluno oficial é declarado. Isso, não é promovido. Agora, é pelo chefe do Poder Executivo? É pelo governador do Estado? Não, né, papai? Não. É por quem? É pelo comandante-geral, artigo 19. Os alunos oficiais são declarados aspirantes a oficial pelo comandante-geral da corporação. Lembrando que o aspirantado é o estágio probatório do oficial. Beleza? Última questão. O oficial do último posto que tenha ocupado a função de comandante-geral, secretário-chefe da Casa Militar, chefe do Estado-Maior ou secretário executivo da Casa Militar, falamos sobre isso agora no finalzinho, antes dos exercícios, por período igual ou superior a 2 anos, não será obrigado a exercer função hierarquicamente inferior na corporação. Tá certíssimo, né, pessoal? Então, o item 8 está certo. Nós vimos isso aqui, ó, no artigo 30 e também no parágrafo único, essa situação. Beleza? Situação nova de 2022. E, mais uma vez, eu te peço, tudo que tiver aí na tua lei, tudo que tiver no teu PDF atualizado aqui da Loja do Concurseiro, 2022, 2023, estuda bastante. Por quê? Porque a tua prova deve ser agora em 2023 e é lógico, isso que acabou de ser modificado está muito forte para aparecer na tua prova. Beleza? Minhas amigas e meus amigos, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha curtido, tá? Eu espero que você tenha se dedicado ao máximo e eu quero muito que você consiga a sua aprovação. Então vamos juntos até o final desse curso, tá beleza? Fica com Deus. Bons estudos e fé na missão. Valeu!